Esse é o meu segundo vídeo e eu vim falar um pouco sobre o que eu tinha comentado ontem, sobre a chegada do livro que eu não estava esperando. Será que foi o livro errado ou será que foi o livro certo? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Olá, eu sou Célia Barros e esse é o canal que eu comecei ontem porque eu gostaria de conversar um pouco mais com as pessoas, ter um pouco mais de vivência, falar um pouco mais do meu recomeço. E por que do meu recomeço? Porque antes de eu ter contato com o livro ou com a lei da atração, seja lá o que for, com o universo em si, eu já tinha muita vida, muita bagagem, só que aí eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa bagagem, né? Mas hoje eu vou falar sobre o seguinte, é a questão de eu viver cansada o tempo todo, e talvez seja a realidade de muitas pessoas. Eu já acordava cansada, e olha que eu sou uma pessoa que aqui no Nordeste a gente diz assim, boa de cama. Eu deito e eu durmo. Fechou o olho, acabou, não tem nada que me faça acordar. É pedra. É deitar às 10, acordar às 5h30, acordar às 5h30 para trabalhar. E mesmo assim, a noite de sono era pouca. Não tomo remédio, não tomo nenhum tipo de remédio, nada. Nem para dormir, nem para relaxar, nem para nada. Mas eu só vivia cansada. Eu me acordava irritada porque eu estava cansada. Aí vem aquela história depois que o livro chegou e eu comecei a ter um pouco mais de estudo sobre esse detalhe, veio a questão de, eu estou na profissão certa? Realmente é isso que eu quero para a minha vida? Por que é que eu não consigo ter amor, sentir felicidade por estar fazendo isso que foi a minha profissão, que foi o trabalho que eu escolhi? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a entrar em contatos com vários gurus, né, do Google, essas coisas, né? E terminar de ler o meu livro. E aí eu comecei a entrar num processo de, tipo, eu vou ter que parar para pensar mais em mim, a me ver mais como pessoa e não trabalhar no automático, não sobreviver no dia a dia, porque era isso que acontecia. Acorda para trabalhar, trabalha o dia todo, dorme para acordar no outro dia para trabalhar de novo. O meu irmão dizia assim, a Célia, ela não curte o sábado, o domingo. Eu dizia, meu filho, eu prefiro uma cama do que sair para me divertir, porque eu estou cansada demais para tudo, para qualquer coisa, eu estou cansada. E eu acho que deve ser a realidade de muitas pessoas, não ver o amor, não ver a felicidade naquilo que está fazendo. E hoje eu sei que eu tenho que procurar ser boa no que eu faço, mas eu também tenho que fazer com amor. E eu tinha perdido esse amor há muito tempo. Então, vamos lá. O que foi um dos processos que me fez chegar a esse pensamento? Eu comecei a fazer um planner, né? Eu tive a ajuda do ChatGPT, eu fiz um planner e nesse planner eu colocava o que é que eu tenho que fazer pela manhã para me deixar mais tranquila, para começar o dia não pensando em trabalhar e sim pensando em mim. Vamos orar pela manhã, vamos meditar pela manhã, né? Orar, meditar, acordar 15 minutos mais cedo para isso, porque era aquela coisa, se eu acordar mais cedo eu vou dormir menos, se eu dormir menos eu vou ter menos tempo de sono, se eu dormir menos eu vou ficar mais cansada. Não, comecei a meia hora antes, comecei lá nas minhas meditações, comecei nas minhas orações. Tá? Eu ia até falando ontem, mas não deu tempo. Eu nasci no catolicismo, na igreja católica. Eu fui batizada, ainda bebê. Eu fiz minha primeira comunhão. Eu sou crismada, estudei em colégio católico.
né? Até os meus 9 anos eu fiz colégio católico aqui em Maceió, que fechou esse colégio, não existe mais, que era o Santa Terezinha de Marilac, eu acho que era alguma coisa assim, mas era Santa Terezinha. Fechou esse colégio. E aí depois eu me casei, depois que me casei, passei 2 anos morando na casa da sogra, depois eu vim para minha casa. Chegando aqui, os meus vizinhos eram todos evangélicos, todos, eu tenho uns 4 aqui do lado, tudo assim, me cercando, evangélico. Aí uma vizinha chegou para mim e disse assim, Célia, vamos para a igreja? Eu disse, vou, estou sem fazer nada, vamos embora. Se eu disser a vocês que eu chorei por 6 meses, ao botar o pé na igreja eu chorava. Me pergunto por quê? Eu a sei, só que dava um nó. E eu chorava. Depois de 6 meses aquilo aliviou. Não me pergunto o que era, que até hoje eu não sei. Aquilo aliviou. E depois desse alívio, eu comecei, sim, continuei frequentando. Depois de 4 anos eu me batizei na evangélica. Trabalhei por 8 anos ao lado de um chefe, de um padre. Primeiro meu chefe, depois meu patrão. Fui trabalhar na empresa dele. Saí da empresa que ele era meu chefe, fui para trabalhar na empresa dele, que ele era espírita. E assim era muito. Por isso que eu digo a vocês que eu tenho uma bagagem grande, porque eu sou muito eclética, já falei. Sou muito eclética. E aí, isso me rodeava. E hoje, com o meu planner, sim, com a ajuda do ChatGPT, que eu já falei para vocês, o que é que acontece? Eu pedi a ele para fazer para mim um planejamento do dia a dia que carregou. Voltando ao assunto, o meu planner, eu pedi para que ele fosse da seguinte forma, que ele tivesse um começo, meio e fim. Tipo assim, lembra que o meu dia era sem propósito, era só trabalhar sem pensar em mim? Então eu comecei a pensar em mim. Eu pedi a ele que no planner tivesse um pouco de espiritualidade, que a minha manhã começasse mais com fé, né? Minhas orações, minhas meditações, que ao meio do dia eu tivesse um propósito para trabalhar naquele dia, um propósito de vida, de profissão, de fé naquele dia, e também que eu fosse grata por alguma coisa que estava acontecendo ali naquele dia. Que nesse caso eu não conseguia ver graça em nada e não conseguia agradecer nada, porque para mim nada estava bom. Tudo estava ruim, eu só reclamava, e a vida estava ficando chata porque eu só reclamava. Então, são coisas que a gente tem que colocar na balança, que a gente tem que aprender, né? E hoje eu sou muito grata a isso. Muito grata. Sabe uma coisa que aconteceu? Já vou finalizar. Uma coisa que aconteceu que eu percebi muito. Lembra que eu disse que eu acordava cansada? Eu não acordo mais cansada. Eu acordo mais cedo para as minhas orações e meditações e eu não acordo cansada. Eu não tenho mais aquele estresse. Eu acho que eu já aprendi a trabalhar o estresse. Lembrando, isso começou no mês de fevereiro, março, abril. Então a gente já está com esse tempo todo, de abril até novembro, nesse trabalho, que é diferente. Que para mim é diferente, para mim é gratificante hoje ter esse trabalho de expansão da consciência, de saber realmente o que eu quero, de saber aonde eu vou chegar. Certo? Lembrando, a cura, ela vem de dentro, é de dentro para fora que a gente se cura. A cura não está no outro, não está no outro, ela está na gente mesmo. Procura que a gente encontra, tá? Abraço. Fiquem com Deus.